Salve, salve, galera consciente. Estamos aqui na nossa terceira parte da aula do período regencial, essa aula maravilhosa, facinho de entender e com várias revoltas para você entender, interpretar e não decorar, certo? Bom, nessa terceira parte nós vamos falar da parte final, né? Nós falamos da introdução, do governo do Diogo Feijó e as revoltas que começaram no seu governo, e agora nós vamos falar do segundo governante regencial aí brasileiro, que é o Araújo Lima. Então, depois que o Diogo Feijó renunciou, nós tivemos uma eleição em abril de 1837 para eleger o novo regente. E o novo regente é o pernambucano Araújo Lima. Característica, né? Ele tem uma característica muito conservadora, né? Então, além dele ter todas as características individuais, vamos dizer assim, do padre Diogo Feijó, ele na sua gênese ideológica, ele é, além de tudo, um conservador. Então, qual era o discurso de vitória que ele defendeu, né? O discurso que levou ele até o cargo? Era que essa anarquia que os liberais tinham construído ao longo desses anos, né, através do ato adicional, tinha provocado, na verdade, esse distúrbio de conflito armado, separatista, bélico, para todo lugar. Ou seja, tinha inflamado as massas a almejarem o poder. Então esses caras, eles estão vivendo num mundo paralelo, mais ou menos, né? É um mundo da elite, né, que não considera os problemas regionais sendo a força motriz do desenvolvimento dessas insurreições. Então nós estamos aqui na aula de história, na verdade, para entender a partir de uma visão mais universalista dos problemas, para ver o que levou todos esses movimentos insurrecionais se levantarem contra os governantes brasileiros. Para vocês terem ideia, pessoal, no último ano de governo do Araújo Lima, ele ainda com esse discurso, inclusive vocês vão ver que novas revoltas vão acontecendo no Brasil, como a Sabinada e a Balaiada, ele ainda justificava essas revoltas sendo eclodidas ou então gestacionada lá no período liberal. Né? Então era isso que os caras faziam. Falaram assim, ó, tudo isso está acontecendo agora no meu governo, faz parte do governo anterior, tá? E no último ano dele, quando ele já está meio que agonizando politicamente, porque ele também não consegue resolver os problemas brasileiros, embora nós já temos aí um produto brasileiro que começa a dar uma carinha de desenvolvimento, mas esse desenvolvimento vai ser especificamente para um grupo social, especificamente para uma região do Brasil que é o café, né? Ele não consegue resolver os problemas estruturais do Brasil. Na verdade, fica a nossa pergunta: qual foi o governante que conseguiu resolver os problemas estruturais do Brasil? Como o preconceito, como a desigualdade, como a propriedade privada, como a sociedade de classes, né? Então, nós temos aí vários problemas que são construídos historicamente e que a gente tem até nesse prezado momento, beleza? Bom, no último momento, quando ele está agonizando, então ele dá o último tiro dele, que é uma lei interpretativa do ato adicional de 1834. Então veja, os caras criaram uma lei para interpretar uma lei que estava dentro da Constituição, certo? E essa lei previa, na verdade, o fim daquela experiência federalista que o Brasil criou de autonomia provincial, não permitindo mais, por exemplo, que a elite brasileira pudesse nomear funcionários públicos, porque ele achava que tinha sido isso que tinha provocado essas revoltas, dar muita autonomia para esses poderes locais que estimularam o seu povo a se revoltar contra o governo central, certo? Então, vocês vão ver que o Araújo Lima é o tipo de cara que vai comprar uma briga com quem defende o poder político regionalizado. Beleza? Bom,
nós vamos ver também aí como nós vamos chegar no golpe da maioridade em 1840. Lembrando, né, que agora, nesse exato momento, aquelas três forças políticas, vamos lembrar? Liberais exaltados, liberais moderados e restauradores vão se dividir em dois partidos só. Então, de três ficam dois. Você vai falar, mas Cláudio, por que isso aconteceu? Por conta da nova situação histórica brasileira, por conta da morte do Dom Pedro I, né, que vai fazer com que aqueles restauradores não tenham mais em quem depositar sua energia, porque a família real tem como herdeiro um jovem adolescente, ainda nem é um adolescente, é uma criança ainda. Então essa força dos restauradores, esses portugueses, que tiveram, além de tudo, agora que enfrentar um poder da Guarda Nacional, deslegitimando o seu poder, vai ser cada vez mais enfraquecida. Então vamos ver como ficou composta essa força que nós temos nesse exato momento? Então, vamos lá. Os liberais exaltados, eles vão para o Partido Progressista, beleza? E os restauradores, eles vão para os regressistas, certo? Que no final das contas, essas duas forças políticas vão virar em Partido Liberal e Partido Conservador. Tudo bem? Aí você vai falar, mas Cláudio, e o partido, e os liberais moderados, tá? Onde eles estão? Bom, os liberais moderados mais radicais, que defendiam mais o liberalismo, eles foram para o Partido Progressista e, consequentemente, depois esse Partido Progressista virou o Partido Liberal. Então nós vamos ter liberais exaltados, mais moderados, certo? Boa parte da nossa força política está aí. E aqueles liberais moderados, que tinham um viés mais restaurador, de defesa da família real e tal, eles vão para o Partido Regressista, que depois vai se transformar em conservador, certo? Então, a partir de agora, nós não temos mais três forças políticas, nós temos duas, ficou mais fácil de entender. Belezinha, pessoal? Então, agora vamos entender as duas rebeliões, as duas revoltas que aconteceram no Brasil, para a gente finalizar as 5 estudadas. Então, a revolta que a gente tem agora, a primeira do Araújo Lima, que ele tem que enfrentar, é a Sabinada, que aconteceu na Bahia, de 1837 a 1838. A Sabinada, pessoal, ela recebeu esse nome por conta da participação de um médico chamado Sabino Álvaro da Rocha, tá? O médico, ele não faz parte da elite brasileira, né, pessoal? Ele faz parte de uma classe média, de um profissional liberal, vamos dizer assim. E com o ato adicional, né, de 1834, essa classe média que é intelectualizada, que teve acesso ao conhecimento, às letras e à informação, passa a discordar desse superpoder da elite agrária, que foi criado com o ato adicional. Lembra que ele virou agora o chefe militar também, ele nomeia funcionário público. Então essa classe média, ela está insatisfeita porque ela não consegue dirigir a sua província também. Então, se antes quem dirigia a sua província no primeiro reinado era o Dom Pedro I, no período regencial vai ser a elite da sua região, nem com o Dom Pedro I e nem com os regentes ela consegue governar, certo? Então, como ela tem um pezinho nessa zona social mais pobre, ela consegue estimular essas pessoas a se insurgirem contra o estabelecimento da ordem, tá? Aí você vai perguntar, mas Cláudio, não é fácil provocar uma insurreição? Não é fácil. Mas na Bahia, pessoal, nós vivemos uma potencialização da miséria depois da transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, quando a capital muda de lugar, né, os funcionários públicos também são todos mudados,
né? Então, nós vamos ter uma ausência de emprego, uma ausência de circulação de riqueza e uma concentração ainda maior da riqueza na mão daqueles que produzem, né? E quem produz nesse momento são os senhores de engenho, tá? Então, nós temos aí um grupo que tem certo poder econômico, mas não tem poder político, que é a classe média, né? Os médicos, comerciantes da Bahia, etc., tá? E nós temos essa população mais pobre, ex-escravos, né, que estão tentando o seu lugarzinho ao sol e sobreviver nessa intensa miséria. Vale lembrar, pessoal, que Salvador é conhecida como a capital negra do Brasil, né? É o lugar que a gente tem mais negros, mais escravizados, porque era um porto de descarregamento desses escravizados, certo? Então ali essa miséria passou a ser intensificada ao longo do tempo por conta dessa situação histórica. Beleza? Bom, um outro fator importante, pessoal, a partir de 1830, os conservadores monarquistas tradicionais na Europa têm uma derrota muito grande com o fim da dinastia Bourbon e o fim do governo do Carlos X. Né? E a abdicação do trono em 1831 do Dom Pedro I entra nessa jogada. Então os liberais estão falando o seguinte, olha, essa monarquia ela não pode existir mais. Então o que vem no lugar dessa estrutura de Estado? Um Estado agora que vai ser voltado para o coletivo, um Estado onde não se tenha dono, né? Que é o que a gente chama de república. Então os caras previam a instauração de uma república chamada República Baiense, tá? Para que depois, no futuro, pensasse se seria interessante ou não o Dom Pedro II governar o Brasil, tá? É claro que depois de uma vez instaurada a república, pessoal, dificilmente essa república seria destruída, tá? Então tem um caráter separatista e, obviamente, por envolver uma classe que não tem aspectos políticos desenvolvidos, né, institucionalmente falando, e uma classe popular que está passando miséria, também foi uma revolta violenta e uma revolta que teve presos e condenados, como, por exemplo, Sabino Álvaro da Rocha, certo? Então a Sabinada, na Bahia, mais uma revolta regencial que está longe do círculo do poder econômico e político que está localizado nesse exato momento no Rio de Janeiro, tá? E por último, pessoal, a última revolta que a gente tem aí é a Balaiada, que aconteceu no Maranhão, no Piauí, entre 39 e 41, certo? E qual é a situação histórica do Maranhão para a gente pensar um pouquinho e desenvolver isso, né? O Maranhão, pessoal, tem uma produção de algodão muito forte. E a produção de algodão permite o desenvolvimento de dois aspectos produtivos econômicos que em outros lugares do país não existiam, tá? Nos outros lugares existia só um aspecto, que era a plantation. Então a plantation também acontece no Maranhão, mas o produto não é o açúcar, o produto seria o algodão. Então vai ser uma plantation de algodão. Então se você não lembra o que é plantation, dá uma revisadinha no material do ano passado, nos materiais anteriores, porque é importante você lembrar isso, certo? Só que complementar a plantation, quando nós tivermos um aumento da produção algodoeira, nós vamos ter ali, pessoal, uma produção de camponeses assalariados ou camponeses autônomos. E esses camponeses passam a ter uma relação de consciência maior por conta que o instrumento de dominação ele não é tão intenso quanto o instrumento de dominação escravista. Então esse caboclo ele é capaz de entender com um pouquinho mais de facilidade, tá, a conjuntura e desenvolver essa ruptura do sistema. Então essa classe média, que é esse caboclo, né, que vive do seu próprio trabalho, também é sensível à miséria. E esses caras, então, liderados por artesãos, por vaqueiros, né, e por toda uma classe média, acabam fazendo a defesa do federalismo, de uma liberdade dos escravos, porque reconhecia a situação social bastante parecida,
e a defesa de uma Constituição federalista, tá bom? Então, mais um movimento ali no nordeste do nosso país, né, próximo também ao norte do nosso país, acontecendo longe do centro-sul, beleza? Bom, agora qual que foi o estopim dessa revolta? Né, nós vamos ter alguns vaqueiros, pessoal, sendo alistados compulsoriamente para lutar na Guerra da Farroupilha. Como nós não temos um exército formado e como o nosso exército tradicional ele é recheado de português, né, o que o governo brasileiro decidiu fazer? Decidia fazer capturas mesmo, era isso. Às vezes os caras davam festas numa praça central de uma região longínqua do centro-sul. Tá? Essa festa reunia homens e esses homens eram capturados e levados compulsoriamente para lutar na Guerra da Farroupilha. Né? E esse alistamento compulsório, né, essa prisão, de certa forma como acontecia, causava, obviamente, um fogo nesse mar de gasolina por conta da miséria e da indecência do governo e da falta de atenção do governo nessa situação histórica. Tá? Então, nós vamos ter aí, além de tudo, a liderança de um ex-escravo chamado Cosme, incendiando os escravos a se revoltarem contra os senhores, também defendendo esses vaqueiros para dominar a estrutura de poder dessa região. Tá? Resultado, né, como todos os outros, envolveu, obviamente, caráter popular, então a porrada é mais incisiva. E essa porrada vai ser liderada por um duque chamado Duque de Caxias. Ele não tem essa patente ainda, tá, pessoal? Ele vai ganhar essa patente depois na Guerra do Paraguai. Então, é na verdade um treinamento militar que o Duque de Caxias enfrenta nesse exato momento, certo? E ele já começa a se posicionar como um militar de autoridade perante os regentes e vai ganhar também espaço com Dom Pedro II. Beleza, pessoal? Então, vamos para o nosso último slide para a gente encerrar essa terceira parte, né? Bom, você vê que essas revoltas mostram a incapacidade de um governo conservador governar o Brasil, né? Então ficou muito estereotipado no Araújo Lima, que ele era incapaz de governar, ele tinha um discurso que ele conseguiria governar centralizando o poder, né? Ele governou e ficava sempre culpando governos anteriores. Fala, não, a culpa não é minha, a culpa é do Diogo Feijó, a culpa é do ato adicional. E uma hora essa desculpa não deu mais certo. Beleza? Então nós temos agora os liberais insatisfeitos, né? Uma elite insatisfeita também, mesmo sendo conservadora, ela está insatisfeita com a Araújo Lima porque não resolveu os problemas dela, especificamente, porque um território com conflito não é um território bom para se governar, né? Não é um território bom para se ter negócios, né? Então a paz é importante nesse exato momento. E nós temos agora uma consciência dos liberais, veja, para tentar dar um golpe nos conservadores e conseguir governar o Brasil. E qual é essa consciência? Os liberais começaram a perceber que voltar para governar o Brasil através de uma eleição para ser regente não era possível mais por conta do fracasso do Diogo Feijó. Então os liberais começam a criar um mecanismo que permitia, tá, a aproximação com a família real brasileira para que a família real brasileira pudesse governar o Brasil. Mas você vai falar, mas Cláudio, 1840? Quantos anos o Dom Pedro II tem? Ele tem 14 anos, pessoal. Tem 14 anos e tem uma formação política incisiva para que ele governe o Brasil. Então, esses liberais começam a fundar um clube de discussão e de visitação ao Dom Pedro para instruí-lo, tá, sobre os processos políticos e institucionais do Brasil, para saber o que acontece dentro do Congresso brasileiro, tá? E esse clube da maioridade passa a discutir o possível governo do Dom Pedro II. Você vai falar, Cláudio, mas por que um jovem rapaz de 14 anos seria o responsável por acabar com todos esses problemas, pessoal? Porque, primeiro, a nossa elite não se mostrou capaz de governar e ela acreditava numa possível legitimidade do sangue para apaziguar os ânimos dos
insurreicionais, né? A galera que se insurgiu aí contra a estrutura de poder. Beleza? Mas a gente precisa lembrar que não é só o sangue que vai fazer isso parar, né? É preciso outras formas de desenvolvimento também. Então esses liberais que nem pensavam na assunção do Dom Pedro II passaram a pensar como uma forma de dar um golpe nos conservadores. E eles começam a fazer essa defesa da assunção do Dom Pedro II. E quando eles começam a fazer essa defesa, os conservadores se veem de mão atada. Por quê? Porque era um plano de governo dos conservadores defender o Dom Pedro II, não dos liberais. Então, quando os liberais começam a defender de forma incisiva, em jornais, fazendo visitação ao Dom Pedro II, né, defendendo no Congresso e estimulando o Dom Pedro II, inclusive, você, nossa, o Dom Pedro II, você tem cada habilidade sensacional para governar o Brasil, e o Dom Pedro II com esse ego inflamado, com 14 anos, né, imagina, se via aí um possível mesmo responsável por já governar o Brasil, com uma idade interessante, vai tentar criar uma aliança entre liberais e família real, certo? A situação é de crise econômica, né? Embora o café ganhe um pouco de certa notoriedade, mas a crise econômica acontece desde o começo do século XIX, com os acordos com a Inglaterra, né? E aí então há um acordo entre liberais e conservadores para que o Dom Pedro II pudesse assumir o Brasil. E esse acordo é para tirar um mecanismo da Constituição que permitia que o poder moderador, né, que o governante brasileiro da família real pudesse governar só com 18 anos. Então se chama golpe porque a partir de um caso específico, os caras destrincham um acordo pré-estabelecido para rearranjar os seus interesses, certo? Então essa é uma conceitualização de golpe, beleza? Então os caras fizeram isso, conseguiram aclamar Dom Pedro como o governante do Brasil, com 14 anos, e aí vocês já sabem quem o Dom Pedro II vai chamar para compor o seu ministério logo de cara. Foi quem levantou o seu ego, e quem levantou seu ego nesse exato momento tinha sido os liberais. Beleza, pessoal? Bom, então fica aqui meu abraço, tô com saudades de todos vocês já. Espero que a gente possa bater um papo físico logo, tá? Estudem, não deixem de estudar, não fiquem procrastinando aí, tá? Se dediquem e pode contar comigo. Um abraço, valeu!